Prezados irmãos e ouvintes, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Palavra de hoje, amados irmãos, livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 6 a seguir. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Pedro estava preso, guardado para ser morto por Herodes. Herodes já tinha matado Tiago, irmão de João, à espada. Agora estava querendo matar Pedro por causa do evangelho, da palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor enviou o anjo e livrou Pedro da prisão. Então diz assim a palavra do Senhor: E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então Pedro, amados irmãos, ele estava ali preso. Além de estar preso, ainda estava com cadeias nas mãos, né? Colocava nas mãos, nos pés, ali para se prender mesmo preso, né? Ainda mais que Pedro era muito valioso para eles, porque Pedro era o cabeça, né? E ali Pedro guardado, né? E tudo trancado, mas Pedro, ele estava em paz com Deus, porque ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, sabia que Jesus tinha feito promessas com ele e tinha que cumprir, e que ele dormia, ele preso com cadeias nas mãos, ali todo algemado, se fosse hoje era algemado, né? Ele dormia, aleluia. E na cabeça de Herodes que Pedro estava ali e não ia escapar e não ia sair dali, ia ser morto naquela mesma noite, né? Aquele mesmo dia, mesma noite. Mas Pedro, tranquilo, confiando em Deus, dormindo, mesmo preso, mas dormindo, isto é, confiando em Deus no momento da aflição, das lutas, né? Das perseguições. Isso nos dá um exemplo muito grande, que ele dormia, isto é, Pedro confiava em Jesus. Pedro não estava ali fadigado, eu vou morrer, não, ele sabia que Jesus ia livrar. Aleluia. No versículo 7 vai dizer: E eis que sobreveio o anjo. Então o anjo vem até Pedro na prisão, olha só. Então veio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, olha só. Que maravilha, né, meus irmãos? Então, tocando a Pedro, então o anjo tocou a Pedro e larga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então Herodes achando, não, Pedro está aí, ninguém vai tirar Pedro dali, ele vai morrer, já matei Tiago, estou perseguindo a igreja, dali ele não sai, eu quero ver quem que tira ele dali. Mas ele não sabia que Pedro serviu o Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra, e que fez anjos para nos guardar, nos livrar, aleluia. Então o anjo chegou, resplandeceu aquela luz linda na prisão e disse para Pedro: levanta, levanta, e as cadeias já foram caindo das mãos, Pedro já ficou livre. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. E no versículo 8 vai dizer: E disse-lhe o anjo: Veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. O anjo, em outras palavras, disse: Não, você correr não. Você vai sair daqui com a cabeça erguida, com honra, né? Primeiro você vai calçar a sandália, aí você vai colocar a tua capa sobre as costas,
Aí depois você me segue. Você vai sair daqui de cabeça erguida, não vai sair daqui correndo, fugido não. Que nem muitos presos fogem, né? Você vai sair daqui de cabeça erguida porque você não deve nada. Você está preso aqui pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Vai sair daqui com honra. Coloca a tua capa aí nas costas, calça a tua sandália. Olha só, meus irmãos, como Deus trabalha no momento difícil. E depois você me segue. Agora você me segue. Aí no versículo 9 vai dizer: e saindo o seguia. Aí Pedro pôs a capa, calçou a sandália, pôs a capa nas costas e saiu seguindo, né? O seguia e não sabia. E Pedro não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via uma visão. Pedro estava atônito. Ele não sabia realmente o que estava acontecendo. Mas ele sabia que coisa boa era, né? E ele achava que era uma visão, né? Porque entrar numa prisão, aquele muito de guarda, policiais na época, se fosse hoje, guardando, algemado ali, se fosse hoje, na época punha cadeias nas mãos, nos pés, era só mesmo o anjo do Senhor, né? Enviado por Deus, ou o próprio Jesus. E Pedro pensava que era uma visão, mas não era, né? Era real. No versículo 10 vai dizer: e quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro. Veja, meus irmãos, parece que eu estou vendo a cena aqui. Imagina comigo aí. O anjo na frente, aquele anjo maravilhoso na frente, Pedro com a mão segurando a capa nas costas, calçado a sandália, seguindo o anjo, passou pela primeira guarda, pela segunda guarda, ninguém viu eles, passou com honra de cabeça erguida os dois, diante das guardas, ninguém viu, que Deus não deixa ver, foi seguindo, até que chegou no portão, né? Glória a Deus, até que chegaram à porta de ferro. Imagina agora Pedro pensando: nossa, essa porta de ferro, como é que nós vamos fazer para passar aqui? Que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Quando eles chegam na porta de ferro, porta muito bem feita, por si mesma a porta se abriu. Não precisou dar marretada, não precisou sortar dinamite. A porta por si mesma abriu, aleluia. E Pedro falou aqui: que benção, hein? Tô gostando. Olha só, tava lá, agora já tô aqui. E agora já atravessamos essa porta de ferro. Assim, tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. Então eles acabou de sair, andaram juntos ali. Uma rua, né, que dá 100 metros, uma rua da outra, um quarteirão do outro. E o anjo apartou, falou: bom, você está livre agora, pode ir, né? E Pedro então que foi ver que realmente ele estava fora daquela prisão, fora da morte, né? Olha só, meus irmãos, que lindo. Depois de ter andado ainda, saído de lá, andado 100 metros, uma esquina, uma rua, que o anjo foi deixar ele, aleluia. Sem pressa, né? Andou com ele mais uma esquina ainda. Aleluia. Então, meus irmãos, o que quer dizer esta palavra? Confiar no Senhor em momentos difíceis. Sem ficar, agora. Não, dormir. Sabe o que é dormir na luta? Confiar na luta. Foi o que Pedro fez. Olha no versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Pedro falou: agora eu sei que realmente foi o anjo do Senhor que me tirou e me livrou da mão de Herodes e dos judeus. Porque os próprios judeus queriam a morte de Pedro. Tanto é que os judeus se alegraram com a morte de Tiago, irmão de João, quando foi morto pelo Herodes. Então os judeus eram muito mal. Por isso que vem muita luta sobre os judeus hoje. Muitas bombas, mísseis lá, é porque eles são maus também. Por mais que eles são
povo eleito de Deus, mas eles são maus. Eles mataram Jesus, perseguiram os apóstolos, mataram Estevão, né? Então eles queriam matar, ver a morte de Pedro também. Os judeus eram maus. Eles pagam caro até hoje por que fizeram com Jesus e com os discípulos, com o povo de Deus. E no versículo 12 vai dizer: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos oravam. Aqui também está uma coisa uma marca forte, a oração da igreja. Se tem um irmão passando uma oração, se tem um irmão passando uma luta, uma irmã passando uma luta, irmãos, vamos orar pelo irmão. Irmã, vamos orar pela irmã, né? Porque está passando uma luta. Ela está passando uma luta. Então começa todo mundo a orar pelo irmão ou pela irmã, e socorro vem do Senhor. Deus envia o anjo lá para dar vitória. Entendeu? Não é ficar falando do irmão, o irmão lá está em luta, deve ser pecado, não sei o que, irmã. Não, é o contrário. Vamos orar para o irmão para Deus dar vitória. Deus vai enviar o anjo. Vamos orar para a irmã, Deus vai enviar o anjo, vai dar vitória. O segredo está aqui. É reunir a igreja orando em favor do irmão ou da irmã que está em luta. Amém, meus irmãos? Então o que aprendemos com esta mensagem hoje? Descansar, confiar no Senhor em momentos de lutas e aflições. Amém? Assim que Deus abençoe. Se você está passando lutas e está aí afadigado, o Senhor está dizendo para você hoje através da palavra: descansa. Vai dormir, descansa, que eu vou te dar a vitória. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.